Você acreditaria se eu dissesse que minha própria sogra planejou a minha destruição? Que ela ajudou o meu marido a me trair e ainda se divertiu vendo minha dor? Parece coisa de novela, mas aconteceu comigo. E quando eu descobri a verdade, meu mundo desabou de um jeito que eu nunca imaginei possível. Antes de eu te contar tudo, já comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal Depois do Divórcio, porque eu vou compartilhar histórias reais de superação que você não pode perder. Agora vamos começar porque o que eu vivi é tão absurdo que até hoje eu tenho dificuldade de acreditar. Meu nome é Luana, tenho 29 anos e sempre fui daquelas mulheres que acreditam em amor verdadeiro. Eu cresci numa família simples, onde a minha mãe sempre dizia que quando a gente encontra a pessoa certa, tudo se encaixa. E quando eu conheci Renato, eu realmente achei que havia encontrado essa pessoa. Ele tinha 34 anos, era charmoso, atencioso, com aquele sorriso que iluminava qualquer lugar. Conheci através de uma amiga num jantar casual, lembro até hoje. Ele vestia uma camisa azul clara, o perfume dele tinha aquele cheiro amadeirado marcante que parecia ficar no ar mesmo depois que ele passava. Eu fiquei encantada desde o primeiro instante. Nos primeiros meses, parecia um conto de fadas. O Renato era carinhoso, fazia questão de me buscar no trabalho, sempre inventava programas diferentes, me levava para jantar em lugares que eu nunca tinha ido. Eu me sentia especial, amada, quase vivendo um sonho. Eu lembro de uma noite em que estávamos voltando de carro para casa e ele disse: "Luana, eu nunca senti isso antes. Você é a mulher da minha vida." Eu olhei nos olhos dele, senti meu coração disparar e acreditei em cada palavra. Se eu soubesse o que viria depois, talvez tivesse fugido naquele mesmo instante, mas a inogeneidade do amor me cegava. Quando nos casamos, tudo parecia caminhar para uma vida perfeita. Tivemos uma festa simples, mas cheia de emoção. Me lembro do cheiro das flores, do sabor do bolo de chocolate com recheio de frutas vermelhas, que eu mesma fiz questão de escolher. Me lembro da música suave tocando e da forma como ele segurava minha mão durante a cerimônia. Eu pensei, é esse homem que vai envelhecer comigo. Mas mal sabia eu que eu estava me casando também com a mãe dele, Marta, uma mulher de presença forte, olhar crítico e língua afiada. Desde o início, ela nunca fez questão de esconder o quanto me desaprovava. Na época, nosso apartamento ainda estava em reforma, então acabamos passando um tempo morando na casa dos pais dele. E foi aí que meu sonho começou a se desfazer. Marta era uma mulher controladora, que não aceitava perder espaço na vida do filho. Tudo o que eu fazia era motivo de crítica. Se eu cozinhava, ela dizia que faltava tempero. Se eu limpava a casa, ela passava o dedo nos móveis e dizia: "Na minha época, isso aqui brilhava de verdade." Eu tentava respirar fundo e relevar, mas cada comentário dela era como uma picada venenosa que ia me corroendo por dentro. Eu lembro de um jantar em especial que ficou marcado. Eu tinha preparado lasanha. Passei horas no preparo porque sabia que era o prato favorito dele. Quando eu coloquei a travessa na mesa, Marta olhou, fez uma careta e disse: "Nossa, Renato, você merece coisa melhor." Quando eu cozinhava para o meu pai, ninguém precisava pedir comida depois. Ela riu, Juliana, irmã dele, riu também e até o Renato soltou uma risadinha sem graça. Eu engoli seco, sorri forçado, mas por dentro eu estava despedaçada. Era como se cada esforço meu fosse invisível. No começo eu ainda acreditava que era só implicância de sogra. Sempre ouvi dizer que a relação entre sogra e nora nunca é fácil, mas com o tempo eu percebi que havia algo a mais. O olhar dela, frio e calculista, parecia esconder um objetivo maior, me afastar de Renato. Eu sentia isso em cada palavra, em cada gesto, e essa sensação começou a me perseguir até nos meus sonhos. Eu acordava no meio da noite suando, com o coração acelerado, lembrando do sorriso dela me diminuindo em frente a todos. O Renato, por outro lado, parecia cada vez mais distante. Se antes ele era carinhoso e atencioso, agora passava horas no celular, dizia que estava atolado de trabalho, evitava minhas perguntas. Eu tentava conversar, mas ele sempre tinha uma resposta pronta. "Você tá exagerando, Luana. Tá vendo coisa onde não tem nada." Eu queria acreditar, mas meu corpo reagia diferente. Minhas mãos suavam, minha respiração ficava curta, meu estômago revirava sempre que ele saía de casa e voltava tarde, com aquele cheiro de perfume feminino que eu não conhecia, impregnado na camisa. Foi nessa fase que eu comecei a perceber que algo muito maior estava sendo armado contra mim. Eu não sabia ainda a extensão, mas sentia nas pequenas coisas. O olhar satisfeito de Marta quando Renato me ignorava, o silêncio suspeito quando eu entrava em um cômodo, os cochichos interrompidos assim que eu me aproximava. Era
Era como se eu fosse uma intrusa na minha própria casa, alguém que não pertencia ali. E no fundo, eu sabia que aquilo não acabaria bem. Na manhã seguinte àquele jantar em que a lasanha virou piada, acordei com uma sensação de areia nos olhos e um gosto amargo de café requentado na boca, como se a noite tivesse grudado em mim. A casa ainda cheirava a alho e molho de tomate, mas por baixo desse aroma havia outro, sutil e incômodo, aquele perfume floral que não era meu e que parecia perseguir as camisas do Renato. Desci as escadas tentando não fazer barulho, a madeira rangendo sobre os meus pés, e encontrei Marta na cozinha, impecável em um hobby de cetim cor champanhe, unhas feitas, xícara de porcelana nas mãos. Me viu e sorriu, com a ponta dos lábios. Um sorriso que não dava bom dia, dava aviso. "Dormiu bem, querida?" perguntou com aquela voz açucarada que me soava como um veneno diluído. Respondi que sim, que precisava adiantar algumas coisas do trabalho e depois limpar a sala. E ela inclinou a cabeça, avaliando, como quem pesa uma fruta no mercado, antes de murmurar: "Claro, claro, só tenta não fazer barulho na parte de cima." O Renato trabalhou até tarde, tadinho. Engoli em seco, pus água para ferver e fiquei observando o vapor subir, tentando não explodir ali mesmo. Naquela manhã, resolvi anotar tudo que me incomodava, como se eu pudesse domar o caos organizando fatos. Abri um caderno antigo, capa azul já gasta, e listei pequenos detalhes. Mensagens de madrugada, 2 camisas com o cheiro estranho, a risadinha da Juliana quando a mãe me cutucava, a forma como a casa ficava silenciosa de repente quando eu aparecia. Enquanto escrevia, ouvi um toque de notificação vindo do corredor. Era o celular de Marta, esquecido sobre o aparador, vibrando insistente. Reconheci a vibração curta do WhatsApp e por um segundo meus dedos coçaram, uma vontade febril de espiar, mas eu respirei fundo e me afastei. Eu não queria dar a ela a arma do "você é paranoica e invasiva". Fui para a área de serviço e comecei a dobrar toalhas para ocupar a cabeça. Mas o destino tem um jeito de empurrar a verdade nas nossas mãos. O telefone vibrou de novo. Rolou até a beira do aparador e caiu no chão com um estalo. Corri para pegar e a tela acendeu. Lia: "Hoje à tarde, ele consegue escapar?" A Marta disse que sim. Senti o coração bater na garganta, um pulso seco que doeu nos ouvidos. Meus dedos tremiam e eu podia jurar que o ar da casa ficou mais peso. Coloquei o celular no lugar, exatamente como estava, e recuei 2 passos, tentando entender se o ele era mesmo o que eu temia que fosse. Marta apareceu no corredor, logo em seguida, passos firmes, e eu me forcei a endireitar os ombros. Ela pegou o aparelho sem me olhar e lançou, como quem joga uma isca: "Você viu meu celular? Essas capinhas escorregam." Eu sorri, curto. "Caiu." Eu só coloquei de volta. Ela ergueu os olhos, avaliando a minha cara como se procurasse pistas, e então disse, neutra: "Obrigada." O resto da manhã correu num compasso de espera. Renato desceu, por volta das 11, barba mal feita, olhos inchados, e me cumprimentou com um beijo apressado na testa, o cheiro do mesmo perfume floral impregnando o ar ao nosso redor. "Tenho uma reunião fora, mãe. Não almoço em casa." E Marta, sem esconder a satisfação, respondeu: "Eu já sabia, filho. Boa sorte." Quando ele passou por mim no corredor, eu disse baixo, tentando não tremer: "Posso te ligar depois?" Ele enfiou o celular no bolso e respondeu sem parar de andar: "Hoje vai ser corrido." Fiquei sozinha na sala, ouvindo os barulhos da casa como se fossem códigos secretos. A torneira pingando na cozinha, a televisão da Juliana no quarto, a máquina de lavar engolindo lençóis com um ronco insistente. Tudo parecia normal, mas nada era normal. Decidi sair para comprar frutas e me dar um ar. No mercado do bairro, o cheiro adocicado de bananas maduras, misturado ao frescor verde das maçãs, me acalmou por alguns minutos. Escolhi laranjas, pêssegos e quando coloquei tudo no carrinho, reconheci uma voz atrás de mim. "Luana?" Virei e era a Camila, uma antiga colega do meu trabalho anterior. Ela sorriu, me abraçou e perguntou como eu estava. Eu quase desabei naquele abraço inesperado, mas segurei as lágrimas. Conversamos sobre coisas leves, até ela comentar casual: "Eu acho que eu vi o Renato outro dia, lá perto do centro, saindo daquele café novo, o Dalia. Ele estava com uma mulher. Achei que fosse você, mas depois percebi que não era. Ela tinha o cabelo castanho,
liso, até o cintura, bem bonita. Senti o chão se mover discretamente sob os meus pés, como se eu estivesse sobre um barco. Perguntei quando, e ela disse que fazia umas 2 semanas, numa terça-feira, à tarde. Agradeci com um sorriso robotizado e me despedi, o coração batendo no ritmo de um alarme. Voltei para casa segurando as sacolas com força, os dedos marcados pelos plásticos, e encontrei a sala impecável demais, com um arranjo de flores novas sobre a mesa, lírios perfumadíssimos, quase enjoativos. Outro aceno para um gosto que não era meu. Marta apareceu na escada, maquiagem perfeita, e anunciou: "Vou passar na manicure com a Juliana. Não me espere para o café." Aquilo significava, eu já entendia, que a casa ficaria livre por um tempo. O que me corroía era não saber livre para quem. Assim que ouvi o portão fechar, sentei na ponta do sofá e respirei fundo. Decidi que não esperaria a verdade me atropelar de novo. Peguei meu notebook e comecei a pesquisar discretamente. Procurei o café da Lia, vi fotos do lugar, uma fachada minimalista, cadeiras de madeira clara, plantas penduradas, olhei os horários de pico, os comentários e tracei um plano infantil e desesperado. Eu iria até lá, fingiria que estava de passagem, observaria por alguns minutos. Se não visse nada, voltaria para casa. Se visse, eu não sabia o que eu faria, mas ver era melhor do que enlouquecer. Saí andando como quem foge de um incêndio, o sol das 2 da tarde batendo na nuca, o vento quente grudando a blusa no corpo. A cada esquina, o meu pensamento rodopiava em torno do nome na tela do celular da Marta: Lia. Quem era Lia? Uma colega? Uma vizinha distante? Um codinome? Entrei no da Lia com o coração galopando, e o cheiro de café moído me puxou para dentro como um abraço. O barista sorriu e perguntou o meu pedido. Pedi um cappuccino e sentei perto da janela, com visão da porta e do salão. Tentei acalmar as mãos segurando a xícara quente, o calor passando para os dedos como um lembrete de que eu ainda estava ali, real, presente. Foram 23 minutos de espera que pareceram moras. Observei casais rindo, amigos discutindo trabalho, uma senhora lendo um livro, e então a porta abriu. Renato entrou, ajustando as mangas da camisa, e 2 passos atrás, uma mulher de cabelo castanho liso, até o cintura, exatamente como a Camila descrevera. Alta, postura confiante, um vestido que parecia casual, mas pensado para impressionar. Eles não se sentaram lado a lado, escolheram uma mesa discreta no fundo, e a forma como ele sorriu para ela me cortou como vidro. Não era o sorriso que ele me dava há meses, era o sorriso do começo, aquele que me fez acreditar que eu era única. Fui ao balcão pedir um copo d'água, e de lá ouvi uma voz de ele baixinha: "Lia, hoje foi por pouco. Minha mãe quase derrapou no WhatsApp", disse ele, rindo baixo. "Relaxa, a Marta controla, ela quer que tudo dê certo", respondeu a mulher. Minha visão embaçou por um segundo. Apoiei os dedos contra a madeira fria do balcão e senti o cheiro de caramelo do cappuccino que outro cliente retirava. O mundo continuava, enquanto o meu parava. Voltei à mesa e puxei o celular. Eu não tinha provas, só fragmentos, mas eles estavam ali, a 2 metros de mim, em carne e osso. Respirei fundo e pensei no que minha mãe diria: "Não faça cena onde você perde e eles ganham." Decidi gravar um áudio ambiente só para mim, sem confrontos. Abri o gravador e deixei o celular discretamente na bolsa, a boca do zíper voltada para eles. Por longos minutos, captei retalhos de: "Amanhã ela vai ao médico com a Juliana. A Marca disse que a chácara tá confirmada. Que bom que seu pai não vai." E o estalar do gelo nos copos. Cada pedacinho me feria como agulhas, mas também me despertava. Não era imaginação, era plano. Eles saíram primeiro. Esperei 5 minutos para não dar na cara e fui embora com passos curtos, sentindo as pernas de borracha. Quando cheguei no portão de casa, as vozes de Marta e Juliana vinham da sala como uma trilha sonora de deboche. Entrei e a Juliana gritou um oi automático, sem tirar os olhos do celular. Marta apareceu e me varreu com um olhar. "Você tá pálida, Luana. O sol não te fez bem, devia cuidar melhor da pele." Eu sorri, quase aliviada por saber agora onde a maldade dela se abrigava, e respondi: "Obrigada pelo conselho." Subi para o quarto e sentei no chão, encostada na cama, as mãos tremendo tanto que eu mal conseguia abrir o zíper da bolsa. Reproduzi o áudio. A qualidade era ruim, gente falando ao fundo, talheres, música, mas os trechos estavam lá. Fechei os olhos e chorei silenciosamente, uma dor funda, sem espetáculo. Quando as lágrimas secaram, restou um vazio frio, e nele cresceu uma decisão.
Eu não enfrentaria aquilo de peito aberto e palavras vazias. Eu coletaria tudo, cada fio desse novelo, e quando puxasse, não haveria como eles negarem. Naquela noite, quando Renato chegou, senti o cheiro do mesmo perfume floral antes de ouvir a chave na porta. Fingi dormir, observei a sombra dele atravessar o quarto, o celular piscando sobre a cômoda. Ele tomou banho, deitou virado para o outro lado e depois de alguns minutos, digitou algo em silêncio. Meu peito doía como se eu tivesse corrido uma maratona. Estiquei a mão sem tocá-lo e disse baixinho para mim mesma: eu vou descobrir tudo, nem que isso me destrua no processo. E pela primeira vez, desde que entrei naquela casa, senti que a coragem, ainda que pequena, tinha voltado a morar em mim. Naquela noite em que fingi dormir enquanto Renato digitava mensagens deitado ao meu lado, eu senti o meu corpo inteiro vibrando como se estivesse ligado a uma corrente elétrica invisível, o coração batendo forte, os ouvidos apurados. Cada clique da tela do celular dele era como um grito dentro da minha cabeça, e o cheiro persistente daquele perfume floral que não era meu me embrulhava o estômago. Me dava vontade de correr para o banheiro e vomitar, mas eu permaneci imóvel, com a respiração controlada, porque eu sabia que qualquer movimento brusco poderia levantar suspeitas. Quando ele finalmente apagou o celular e se virou de costas para mim, eu continuei de olhos abertos no escuro, encarando um teto que parecia girar lentamente, e pensei: eu não posso mais viver assim. Eu preciso de provas sólidas, de algo que mostre ao mundo quem eles realmente são, porque se eu simplesmente acusasse, seria chamada de louca, de ciumenta, e Marta usaria cada palavra minha contra mim. Passei a madrugada revirando ideias na cabeça, ouvindo o barulho distante dos carros na rua, os cachorros da vizinhança latindo, e quando finalmente adormeci, o sol já surgia pelas frestas da cortina. Acordei no dia seguinte com as pálpebras pesadas e a boca seca. Desci para a cozinha e encontrei Marta já arrumada, maquiagem impecável, batom vermelho vivo que contrastava com o sorriso cínico que ela sempre me lançava. E ao lado dela, Juliana, mexendo no celular enquanto comia um pedaço de bolo. O cheiro de café fresco enchia o ambiente, mas parecia amargo demais para o meu estômago. "Dormiu bem, Luana?" perguntou Marta, com aquele tom que misturava falsidade e provocação. Eu forcei um sorriso e respondi: "Um pouco cansada, mas sim." Ela me olhou demoradamente, como se pudesse ler meus pensamentos, e completou: "Você precisa cuidar mais da sua aparência. Meu filho merece chegar em casa e ver uma esposa radiante, não abatida." Engoli seco, abaixei os olhos e continuei mexendo no chá, enquanto por dentro eu queria gritar que a única coisa que me deixava abatida era ela e o filho ingrato dela. Depois do café, fiquei sozinha na sala, o som da televisão ligado no quarto de Juliana vazando pelo corredor, e comecei a pensar no próximo passo. Eu já tinha aquele áudio do café Dália, mas era curto, não era suficiente, e precisava de mais. Decidi que compraria um pequeno gravador, desses discretos que cabem no bolso e que eu poderia deixar em lugares estratégicos da casa. Passei a tarde andando pelas ruas do centro, o sol batendo forte na minha nuca, até encontrar uma lojinha de eletrônicos apertada, cheirando a plástico novo e poeira acumulada. Pedi o gravador mais simples, paguei em dinheiro e voltei para casa com a sensação de estar carregando uma bomba no bolso. Minhas mãos suando, meus olhos atentos a cada esquina, como se todos soubessem o que eu estava prestes a fazer. Naquela mesma noite, enquanto Renato tomava banho e Marta conversava com Juliana no andar de baixo, deixei o gravador ligado dentro da estante da sala, escondido entre alguns livros antigos que quase ninguém tocava. Meu coração disparava como se eu estivesse cometendo um crime, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim sentia uma centelha de poder, como se finalmente eu tivesse deixado de ser a vítima indefesa e estivesse preparando meu contra-ataque. Subi para o quarto, fingi normalidade, assisti TV ao lado de Renato, que mal me dirigiu a palavra, e fui dormir com a cabeça latejando de ansiedade. No dia seguinte, acordei antes de todos, desci devagar e desliguei o gravador, guardando no bolso do casaco. Subi para o quarto e, trancada, conectei no meu notebook para ouvir. A cada segundo de silêncio, meu estômago revirava até que eu ouvi as vozes. Primeiro a de Marta.
clara, firme. Você tem que ser cuidadoso, Renato. Mas não se preocupe, eu vou arrumar tudo. Ela não suspeita de nada. Está sempre ocupada tentando provar que é a boa dona de casa. Meu corpo inteiro gelou. As mãos suavam tanto que quase deixei o aparelho cair. Em seguida, ouvi a voz dele rindo baixo. Eu acho engraçado como ela ainda acredita em mim, mãe. Às vezes até sinto pena. Mas a Lia me faz sentir vivo. Você entende, né? Marta suspirou e respondeu: Claro que eu entendo, meu filho. Essa menina nunca foi páreo para você. Ela não tem a força que você precisa. E a viagem para a chácara vai resolver tudo. Ela mesma vai ver com os próprios olhos. E aí, pronto. Eu pausei a gravação, o coração martelando tão forte que parecia que ia rasgar o meu peito. E as telas escorreram sem que eu percebesse, quentes, salgadas, misturadas com um grito que eu segurei com os dentes. Passei o resto da manhã atordoada, andando pela casa como um fantasma, cumprindo tarefas automáticas, lavando pratos, dobrando roupas, mas por dentro eu estava desmoronando. Cada vez que eu olhava para Marta, eu via o rosto de alguém que arquitetava a minha ruína. E cada vez que Renato me beijava na testa ao sair para o trabalho, eu sentia como se ele cuspisse na minha dignidade. Eu já tinha as provas, mas o que me faltava era coragem. Coragem para enfrentar, para expor, para decidir o que seria da minha vida depois que tudo viesse à tona. E esse depois me assustava tanto quanto a traição. Naquela tarde fui ao mercado de novo, mas não por necessidade, apenas para sair de casa, respirar um pouco de ar que não tivesse contaminado por mentiras. Fiquei andando pelos corredores sem rumo, olhando as prateleiras cheias de produtos como se fossem peças de um quebra-cabeça impossível. Peguei uma maçã, mordi e o gosto doce me trouxe uma lembrança da infância, quando eu ajudava a minha mãe a preparar bolos de maçã nas tardes de domingo. Ela sempre dizia: o segredo da vida é não deixar que te roubem a paz. Eu senti as lágrimas subirem de novo, ali mesmo, no meio do mercado, e pensei que talvez eu tivesse deixado a minha paz nas mãos erradas por muito tempo. Quando voltei, encontrei Marta na varanda, regando as plantas com aquele ar sereno, como se fosse a dona absoluta da casa e de todos ali. Ela me olhou e disse: Você demorou, Luana. Não pode se dar ao luxo de deixar seu marido esperando o jantar, ainda mais um homem como Renato. A raiva queimou meu peito, mas eu sorri de leve e respondi: Não se preocupe, Marta. Eu sei cuidar do que é meu. Ela arqueou uma sobrancelha, intrigada, e se virou de novo para as flores. Mal sabia ela que, pouco a pouco, eu estava juntando cada pedaço do quebra-cabeça que ela achava impossível de montar. Naquela noite, enquanto eu preparava o jantar, o som da faca cortando os legumes parecia mais alto do que o normal. Cada batida contra a tábua era como um martelo marcando o ritmo da minha ansiedade. E o cheiro de cebola fritando se espalhava pela cozinha, ardendo nos meus olhos como se fosse cúmplice das lágrimas que eu lutava para segurar. Marta apareceu na porta, cruzando os braços, observando cada movimento meu, como se eu fosse uma funcionária e não a esposa do filho dela. Ela comentou com aquele tom passivo-agressivo: Interessante. Quando eu tinha a sua idade, já fazia pratos elaborados, não essas coisas simples. Mas talvez com o tempo você aprenda. Eu respirei fundo, mantive o olhar fixo na frigideira e respondi: Cada um aprende no seu ritmo, não é mesmo, Marta? E por dentro senti uma estranha satisfação em responder sem me curvar, mesmo que fosse uma provocação pequena. Renato chegou logo depois, jogando as chaves sobre a mesa com um descuido irritante, e o cheiro do mesmo perfume floral invadiu a sala como uma acusação silenciosa. Ele veio até mim, deu um beijo rápido no topo da minha cabeça e disse: Hoje foi puxado. Amanhã também vou chegar tarde, umas reuniões intermináveis. E enquanto falava, Marta sorria discretamente, como quem já conhecia a agenda do filho melhor do que eu. Durante o jantar, Juliana puxou assunto sobre uma viagem de amigos para a praia. Falava animada, rindo alto, e eu percebia como Marta se esforçava para manter o clima leve. Mas, vez ou outra, ela me olhava de lado, avaliando minhas reações como se testasse até onde eu aguentaria antes de quebrar. Eu mastigava devagar, o gosto da comida parecia cinza, sem sabor, porque na minha cabeça ecoavam as palavras gravadas: a viagem para a chácara vai resolver tudo. Depois que recolhi os pratos e fui lavar, ouvi Marta cochichando com Renato na sala, as vozes abafadas pelo som da água correndo, mas o suficiente para captar trechos. Tem certeza que ela não desconfia? Perguntou ela. E Renato respondeu baixo, mas firme: Ela não tem coragem de nada, mãe.
Vai ser fácil. Senti meu corpo gelar. A esponja escorregou da minha mão e caiu na pia com um estrondo metálico. E respirei fundo, tentando não correr até eles e despejar toda a raiva que queimava em mim. Na manhã seguinte, decidi sair para caminhar. Precisava sentir o ar fresco para não enlouquecer. O sol estava forte, o cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina me confortou por um instante e eu me deixei levar pelo movimento da rua, observando crianças indo para a escola, vizinhos conversando, pessoas vivendo vidas normais, sem imaginar que dentro da minha casa havia uma trama venenosa sendo urdida contra mim. Comprei 2 pães, voltei e encontrei Cláudio, meu sogro, sentado na varanda com o jornal aberto, óculos na ponta do nariz. Ele me cumprimentou com gentileza. Bom dia, Luana. E eu sorri de volta, mas percebi que ele parecia cansado, distante, como alguém que já desistiu de lutar contra a própria família. Pensei em contar algo, em abrir meu coração, mas a imagem de Marta surgindo por trás da cortina me fez calar. Ele parecia um homem bom, mas frágil demais diante da força dela. Mais tarde, enquanto arrumava o quarto, ouvi a campainha tocar. Desci e vi Marta abrir o portão para uma mulher alta, de cabelos longos e castanhos, que reconheci imediatamente como a mesma do café Dália, a tal Lia. Meu coração disparou e eu me escondi discretamente atrás da escada, observando. Marta abraçou como se fosse velha amiga e disse em voz clara: "Entre, querida, a casa é sua." Eu mal podia acreditar no que eu estava vendo. Lia entrou confiante, olhando ao redor com curiosidade, e Marta comentou: "Renato tá se arrumando, já já ele desce." Minhas pernas tremeram, meu estômago revirou e eu senti um gosto amargo subir pela garganta. Subi correndo para o quarto e fechei a porta, encostando as costas contra ela, tentando controlar o choro silencioso que ameaçava me sufocar. Do meu quarto ouvi passos, risadas abafadas e a voz de Marta: "Vocês precisam ser discretos, não quero a Luana desconfiando antes da hora." Meu corpo inteiro formigava. Minhas mãos suavam tanto que eu mal conseguia segurar o celular, mas rapidamente liguei o gravador e deixei próximo à porta, captando cada palavra. Eram frases soltas, mas que confirmavam tudo. No fim de semana, a chácara será perfeita. Ela não vai ter para onde correr. Confie em mim, Lia. Depois disso, vocês 2 estarão livres. Eu me ajoelhei no carpete, o rosto quente e úmido de lágrimas, e pensei que talvez estivesse vivendo um pesadelo do qual nunca ia acordar. No fim da tarde, Lia foi embora e Marta subiu para o meu quarto sem bater. Entrou, olhou ao redor como quem inspeciona território e disse: "Luana, você parece abatida. Está tudo bem?" Eu me forcei a respirar fundo, a enxugar as lágrimas e responder com um sorriso contido. "Só um pouco cansada, mas sim, tô bem." Ela arqueou uma sobrancelha, aproximou-se e tocou meu ombro de leve, um gesto que deveria ser de carinho, mas que para mim soou como um aviso. "Você precisa se cuidar, querida. Não pode perder o brilho, senão a vida engole você." Saiu do quarto, deixando atrás de si o rastro do perfume doce e sufocante que me causava náusea, e eu fiquei ali, paralisada, sentindo que meu inimigo estava tão perto que quase podia ouvir a minha respiração. Naquela noite, eu escrevi uma longa carta para mim mesma, um desabafo que escondi no fundo da gaveta, porque precisava organizar os pensamentos. Escrevi que eu não era louca, que eu não era fraca, que tinha provas e que não podia deixar que eles me destruíssem. Cada palavra rabiscada com a caneta era uma tentativa desesperada de agarrar minha sanidade, de lembrar quem eu era antes de me casar com Renato e entrar naquele redemoinho de mentiras. Terminei a carta dizendo: "Eu vou resistir, mesmo que seja a última coisa que eu faça." Quando apaguei a luz, ouvi Renato entrar no quarto em silêncio, deitar ao meu lado e virar de costas. O cheiro do perfume floral veio de novo, e com ele uma certeza gélida. O pior ainda estava por vir, e eu precisava estar pronta. Naquela semana que antecedeu o fim de semana da chácara, eu senti como se vivesse com uma bomba relógio dentro do peito. Cada segundo tornava um tic-tac que me lembrava que algo terrível estava prestes a acontecer. As manhãs se arrastavam com o cheiro de café fresco e pão tostado invadindo a cozinha, mas para mim o aroma tinha se transformado em um gatilho de ansiedade, porque era sempre nesse cenário aparentemente comum que Marta lançava suas farpas disfarçadas. Ela se sentava à mesa com a xícara delicada entre os dedos e dizia frases que pareciam simples para quem não conhecia o contexto, mas que me atravessavam como cafas. A vida é muito curta para perder tempo com quem não está à altura da gente. Ou ainda,
ainda. Alguns casamentos acabam antes mesmo de começar, não é, Luana? Eu respondia com um silêncio ou um sorriso forçado, porque aprendi que reagir era dar munição a ela. Mas por dentro, minhas veias latejavam, minhas mãos coçavam de raiva, e eu sentia o coração disparar como se fosse sair pela boca. Renato, por sua vez, estava cada vez mais distante. Ele se arrumava para sair com pressa, passava perfume demais, ajeitava o cabelo no espelho e quando eu perguntava, "Você vai para onde?", ele respondia, sem olhar nos meus olhos, "Reuniões, você sabe como é". Só que eu sabia que não eram reuniões. Sabia que aquele brilho nos olhos e o celular sempre virado para baixo na mesa tinham um outro motivo. O pior era perceber como Marta vibrava com esse afastamento, como se alimentasse da minha dor. Uma noite, depois que ele saiu, ela se aproximou de mim na sala onde eu dobrava roupas e falou em tom quase maternal, "Você precisa entender, querida, que homens como Renato precisam de liberdade. Tentar prender alguém assim só acaba em frustração". Eu a encarei por um instante, engoli seco e disse, "Liberdade não é sinônimo de traição". Ela sorriu, aquele sorriso fino e venenoso, e saiu sem responder. Eu já tinha o áudio da sala e o áudio do café, duas peças importantes de um quebra-cabeça maior, mas ainda faltava o ponto central, a prova definitiva da armadilha que estavam montando. Então, continuei usando o pequeno gravador, escondendo em diferentes cantos da casa. Um dia, deixei no aparador da sala enquanto fingia estar no quintal lavando roupas. Quando voltei e recuperei, as vozes estavam lá de novo, mais claras do que nunca. Marta dizia, "Na chácara não tem como ela fugir. Ela vai ver, vai ouvir e vai ter que aceitar. Depois disso não haverá mais Luana e Renato. Haverá só Renato e Lia". A voz dele respondia com uma risada abafada. "Tomara que dê certo, mãe. Eu não aguento mais essa vida de fingir". Ao ouvir aquilo, minhas pernas ficaram bambas. Meu estômago revirou e eu corri para o banheiro vomitando tudo que eu tinha comido. O gosto ácido na boca era a materialização da nojeira que eu sentia dentro de mim. Nos dias seguintes, a preparação para a viagem foi tratada como algo normal. Marta comentava alto na cozinha, "Já está tudo reservado, a chácara é linda, vocês vão adorar. Um lugar para descansar e refletir sobre o futuro". Cada palavra dela era carregada de ironia, mas Renato agia como se fosse apenas mais um passeio. Eu, por dentro, sentia um pânico crescente. À noite, deitado ao lado dele, eu ouvia sua respiração pesada e me perguntava como alguém que prometeu me amar estava disposto a me destruir. Eu passava horas olhando o teto escuro, ouvindo o vento bater na janela, imaginando mil formas de reagir, de me vingar, de escapar, mas sempre terminava em lágrimas silenciosas, engolidas para que ninguém ouvisse. Na véspera da viagem, Marta entrou no meu quarto sem bater, segurando duas malas. "Arrume suas coisas, querida, vamos sair cedo. Quero você apresentável. Não faça a desfeita de atrasar o Renato". Eu fechei o zíper da javela com força para conter a raiva e respondi calma, "Pode deixar, estarei pronta". Por dentro, então, eu já tinha meu próprio plano. Eu sabia que cairia em uma armadilha, mas decidi transformar a armadilha deles numa prova definitiva. Verifiquei o gravador, coloquei baterias novas e guardei bem. Se eles queriam que eu flagrasse a traição, eu flagraria, mas do jeito que me protegeria no futuro. Naquela noite, antes de dormir, liguei para minha mãe. Não contei tudo porque não queria preocupá-la, mas disse, "Mãe, se algo acontecer, quero que você saiba que eu te amo". Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse, "Luana, sua voz está estranha, parece pesada. Seja forte, filha, não permita que ninguém te quebre". Desliguei com os olhos marejados e a sensação de que eu estava indo para uma batalha, não para uma viagem em família. No dia seguinte, acordei cedo, o céu ainda alaranjado e o barulho dos pássaros misturado ao som de malas sendo arrastadas pelo corredor. Marta já estava pronta, maquiada, com aquele sorriso de vitória estampado no rosto. Renato carregava a mochila com ar indiferente. Juliana e Cláudio não iam, algo que eu já esperava, porque eles precisavam de privacidade para a armadilha funcionar. Entramos no carro e eu me sentei no banco de trás, olhando pela janela enquanto a cidade ficava para trás. O cheiro de gasolina e o barulho do motor se misturavam ao silêncio pesado entre nós. Marta virou-se para trás, me olhou com aquele olhar de águia e perguntou, "Está animada, Luana? Vai ser um fim de semana inesquecível". Eu sorri fraco e respondi, "Com certeza, Marta, inesquecível". Mal sabiam eles que eu também estava pronta para gravar cada detalhe,
cada palavra e transformar o plano deles no fim da farsa. A estrada parecia interminável, e o som constante dos pneus no asfalto era como um tambor dentro da minha cabeça. Cada curva parecia me levar mais fundo em direção ao inevitável. Sentei no banco de trás com a mala no colo, olhando pela janela o cenário mudar. Primeiro os prédios da cidade se afastando, depois casas simples, árvores cada vez mais altas e, por fim, apenas a vastidão verde e silenciosa do interior. O sol da manhã já estava forte, e a cada rajada de vento que entrava pela fresta da janela, eu sentia o cheiro da gasolina se misturar ao perfume doce demais de Marta, aquele cheiro enjoativo que parecia impregnar em tudo. Renato dirigia concentrado, os óculos escuros escondendo os olhos que um dia me juraram amor, e Marta, no banco do passageiro, comentava sobre a paisagem, elogiava as plantações, falava da beleza das colinas como se estivéssemos em um passeio inocente. Só eu sabia que aquele carro era na verdade uma carruagem rumo ao meu julgamento. Em alguns momentos do trajeto, o silêncio era tão espesso que eu podia ouvir o meu coração batendo, forte, acelerado, como se quisesse escapar pela boca. Tentei me distrair, observando as vacas pastando, os pássaros voando em bandos, mas sempre voltava para o mesmo pensamento. Em algumas horas, eles iam me entregar a dor de ver com os meus próprios olhos a traição já arquitetada. Marta se virou de repente e me perguntou: "Tá tudo bem aí atrás, Luana? Você parece pálida." Eu sorri de leve, um sorriso falso, e respondi: "Tô bem, só um pouco cansada da semana." Ela manteve os olhos em mim por alguns segundos, avaliando como quem inspeciona um animal antes do abate, e voltou a encarar a estrada, satisfeita. No meio do caminho, paramos em um posto de gasolina. Renato saiu para abastecer e Marta aproveitou para entrar na conveniência. Eu fiquei no carro, olhando pelo retrovisor, e vi quando ela se aproximou do caixa, pegou o celular e falou rápido, em voz baixa, mas clara o suficiente para eu captar fragmentos. "Estamos a caminho. Sim, tudo certo. Prepare-se. A tarde será decisiva." Meu estômago se revirou e apertei a mala contra o peito como se fosse um escudo. Quando ela voltou, me ofereceu uma baterrinha de água. "Você precisa se hidratar, querida", disse com um sorriso carregado de ironia. Peguei a baterra e agradeci, mesmo sabendo que aquele gesto não era de cuidado, mas de encenação. Voltamos para a estrada e as placas começaram a indicar o destino. Faltavam poucos quilômetros. Eu sentia minhas mãos úmidas de suor. O gravador escondido na bolsa parecia pulsar junto com o meu coração. Quando finalmente chegamos, a chácara surgiu diante de nós. Um portão de ferro enferrujado, cercado por árvores altas que projetavam sombras longas no chão de terra batida. Renato abriu o portão, o carro entrou rangendo e logo estacionamos em frente a uma casa grande, de paredes pintadas em um amarelo já desbotado, com janelas de madeira e uma varanda que se estendia por toda a frente. O cheiro do mato misturado ao de terra molhada pelo orvalho da manhã me trouxe uma sensação estranha de isolamento, como se estivéssemos em outro mundo, longe de qualquer testemunha. Descemos do carro e Marta respirou fundo, abrindo os braços. "Não é maravilhoso, Luana? Olha esse ar puro, é perfeito para refletir sobre a vida." Eu olhei ao redor, observando cada detalhe. A cerca de madeira meio caída, o balanço antigo pendurado numa árvore, as flores selvagens crescendo sem controle. Tudo tinha uma beleza melancólica, mas para mim não passava de um cenário montado para minha destruição. Renato pegou as malas e entrou sem dizer nada. O silêncio dele era ensurdecedor e cada gesto contido era mais cruel do que qualquer palavra. Por dentro da chácara, o cheiro de madeira antiga misturado a mofo tomou conta das minhas narinas. As paredes eram decoradas com quadros antigos, de paisagens, a sala tinha um sofá gasto e havia um tapete grande que parecia nunca ter sido lavado. Enquanto Marta mostrava os cômodos, descrevendo cada detalhe como se fosse dona do lugar, eu caminhava devagar, absorvendo a atmosfera pesada. Havia algo na forma como as portas rangiam, como os corredores eram mal iluminados, que me fazia sentir presa. A cada passo, meu corpo inteiro gritava que aquele não era um lar, era uma armadilha. Na cozinha, Marta abriu a geladeira e mostrou os mantimentos. Queijos, frios, vinho, frutas frescas. "Comprei tudo com carinho para vocês", disse olhando diretamente para Renato, que apenas assentiu, sem emoção.
Eu percebi naquele instante como ela falava com ele numa linguagem silenciosa, cheia de olhares e gestos, como se eu fosse apenas um fantasma ali. No início da tarde, Renato disse que precisava dar uma volta para conhecer a área. Marta insistiu para que eu fosse junto, mas eu recusei, alegando estar cansada da viagem. Eles se entreolharam e saíram, deixando-me sozinha. Foi nesse momento que eu respirei fundo, tirei o gravador da bolsa e deixei em cima da estante da sala, escondido atrás de um vaso com flores secas. Meu coração disparava, minha pele estava fria e minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o objeto. Subi para o quarto e fiquei sentada na cama, os ouvidos atentos ao som da porta da frente se abrindo horas depois. Ouvi risadas abafadas, vozes que vinham da sala. Marta falava em tom baixo, mas a casa era silenciosa demais para que não fosse ouvido. Ela já está pronta, Renato. A chácara vai ser o palco perfeito. A Lia deve chegar em breve. Meu corpo inteiro gelou. A menção da nome dela me fez sentir como se tivesse legado um soco no estômago. Corri até a bolsa, tirei o celular e comecei a escrever mensagens para mim mesma, anotando tudo, porque tinha medo de esquecer algum detalhe no meio do turbilhão de emoções. Mais tarde, Renato subiu e entrou no quarto com uma expressão neutra. "Tá se sentindo melhor?" perguntou, como se fosse um marido preocupado. Eu o encarei e respondi, um pouco cansada, mas vou ficar bem. Ele sorriu de leve, mas o sorriso não chegava aos olhos. Ao sair, deixou escapar. A noite promete ser inesquecível. Fiquei ali, com o corpo paralisado, ouvindo os passos dele se afastarem e senti a respiração presa na garganta. O sol começou a se pôr, a luz dourada entrando pelas frestas da janela, e eu sabia que a escuridão da noite traria a revelação que eles tanto aguardavam. O sol já havia se escondido atrás das árvores altas, quando a casa foi tomada por uma penumbra dourada que logo cedeu lugar ao breu, e o ar fresco da noite trouxe consigo o cheiro forte de terra úmida e folhas amassadas. Eu estava no quarto, sentada na beira da cama, os pés frios encostados no assoalho de madeira, ouvindo cada estalo como se fossem passos se aproximando. Minhas mãos estavam úmidas, tremiam sem controle, e eu abraçava os joelhos contra o peito, tentando segurar o pânico que se espalhava pelo meu corpo como fogo. Lá embaixo, o som de taças tilintando e risadas abafadas confirmava que Marta e Renato estavam reunidos, e eu sabia que Lia não demoraria a chegar. A tal mulher que se infiltrara na minha vida com a cumplicidade da minha sogra, a mesma que deveria me proteger como família, mas que preferiu me apunhalar pelas costas. Desci devagar, cada degrau rangendo como uma denúncia da minha presença. E quando me aproximei da sala, vi pela fresta da porta Marta abrindo um vinho, a garrafa estalando, o cheiro forte invadindo o ambiente, enquanto Renato arrumava a mesa com 2 taças. 2, não 3. E aquilo já dizia mais do que 1000 palavras. Me escondi atrás da parede, o coração martelando no peito. E então, ouvi o barulho de um carro estacionando do lado de fora. Faróis atravessaram a cortina e logo a porta foi aberta. Lia entrou como se fosse dona da casa, alta, confiante, o salto ecoando no piso antigo. E Marta correu para abraçá-la. "Finalmente, querida, estava ansiosa para te ver. Venha, fique à vontade." Minha garganta secou, meus olhos ardiam, mas eu permaneci imóvel, gravador ligado, captando cada sílaba. Renato se aproximou, beijou o rosto dela com intimidade e a voz dele soou baixa, mas clara. "Você tá linda, Lia." Meu corpo inteiro estremeceu e eu senti as lágrimas brotarem, mas não deixei que caíssem. Fiquei em silêncio, respirando pelo nariz, lutando contra a vontade de invadir a sala e gritar. Marta riu satisfeita e comentou: "Essa noite vai ser libertadora, meu filho. Luana precisa ver com os próprios olhos. Só assim ela vai entender que não tem mais espaço aqui." Aquelas palavras foram como facas, e por um instante senti que minhas pernas não me sustentavam, que eu desabaria ali mesmo. Mas a raiva me manteve firme. A raiva de saber que tudo era calculado, que não se tratava de um deslize, mas de uma conspiração cruel contra mim. Fui até a cozinha, acendi a luz fraca e me sentei na mesa, tentando controlar o tremor das mãos. Minutos depois, Marta entrou carregando a bandeja com queijos e uvas, e ao me ver ali ergueu uma sobrancelha. "Ah, você tá acordada?" Pensei que fosse descansar, olhei direto nos olhos dela e disse com a voz mais calma que consegui forçar: "Não consegui dormir, tá muito barulho lá embaixo." Ela sorriu, aquele sorriso cortante que sempre escondia veneno, e respondeu:
Ah, querida, logo você vai se acostumar. Sabe, algumas mudanças exigem barulho. Deixou a bandeja sobre o balcão e saiu, como se tivesse me lançado uma profecia. Voltei para o quarto, fechei a porta e sentei no chão encostada à parede, ouvindo tudo pelo gravador que deixara estrategicamente posicionado na sala. Lia falava de viagens, de como se sentia feliz de finalmente poder viver sem segredos, e Renato ria de um jeito que eu não ouvia há meses. Aquele riso cheio, solto, que antes era meu, só meu. Marta interrompeu e disse: amanhã será perfeito. Vamos levá-la até a represa, e lá ela verá que perdeu. Depois disso, não haverá mais desculpas. O sangue subiu à cabeça, senti o rosto em chamas, o corpo em alerta, como se tivesse presa em um campo minado prestes a explodir. Horas se arrastaram, até que, por volta da meia-noite, ouvi passos subindo as escadas. Segurei a respiração, o coração disparado, até a maçaneta girar. A porta abriu e Renato entrou, o rosto corado pelo vinho, o olhar distante. Ele me viu acordada e disse: você devia estar dormindo. Eu respondi seca: não consigo, não com tanto barulho lá embaixo. Ele suspirou, tirou os sapatos e se jogou na cama, sem me encarar. Ficou em silêncio por alguns minutos antes de dizer, quase num sussurro: amanhã será um dia importante, Luana. Espero que você esteja pronta. Meu corpo gelou e eu não respondi. Fiquei deitada imóvel, ouvindo sua respiração desacelerar até adormecer, enquanto meus olhos permaneciam abertos no escuro, fitando o teto, a mente fervendo. No meio da madrugada, acordei com um barulho vindo da varanda. Levantei devagar, abri a cortina e vi Marta lá fora falando ao telefone, a lua iluminando o rosto severo. Ouvi pedaços da conversa pelo vidro entreaberto. Sim, tudo pronto. Amanhã não tem volta. Vai ser definitivo. Minhas mãos tremeram tanto que precisei me apoiar na janela para não cair. Cada palavra dela era um tijolo a mais no muro que me aprisionava. Voltei para a cama, mas não consegui dormir. O céu foi clareando aos poucos, os pássaros começaram a cantar e eu estava ali, acordada, exausta, mas decidida. Se eles queriam me destruir naquela chácara, eu usaria o mesmo palco para revelar quem eles eram. Eu não era mais a esposa ingênua que entrou naquela casa. Eu era alguém pronta para lutar. A claridade da manhã entrou pelas frestas da janela com uma violência quase cruel. E, quando abri os olhos, senti meu corpo pesado, como se tivesse corrido quilômetros durante a noite sem sair da cama. O canto dos pássaros soava distante, abafado pelo barulho do meu próprio coração que pulsava forte dentro dos ouvidos. Levantei devagar, minhas pernas tremiam, o chão frio da madeira arrepiou meus pés e caminhei até a janela, abrindo só um pouco para sentir o cheiro úmido da mata misturado com fumaça leve de lenha queimando em alguma casa vizinha. Aquele cheiro me trouxe uma sensação estranha de despedida, como se algo fosse terminar naquela manhã. Desci as escadas com passos lentos e encontrei Marta na cozinha, impecável como sempre, já maquiada e com um vestido leve de linho que parecia escolhido para uma ocasião especial. O cheiro de café fresco enchia o ambiente, mas para mim era amargo demais, impossível de engolir. Lia estava sentada na mesa, cruzando as pernas com naturalidade, como se fosse a verdadeira dona da casa, enquanto Renato se servia de pão com queijo, sorrindo para ela, em vez de olhar para mim. Meu corpo inteiro queimava, mas eu consegui manter o semblante firme. Sentei ao lado de Marta e peguei uma xícara. "Dormiu bem, Luana?" perguntou ela com aquele sorriso carregado de veneno. E eu respondi curta: "Mais ou menos, mas nada que um café não resolva." Ela me observou em silêncio por alguns segundos, como quem avalia a força do inimigo, e depois disse: "Que bom, porque hoje temos um passeio maravilhoso. Renato vai nos levar até a represa. É um lugar lindo, perfeito para refletir sobre a vida." Lia sorriu discretamente, um sorriso que só eu parecia perceber o significado oculto. O café da manhã foi um desfile de provocações silenciosas. Renato tocava o braço de Lia com naturalidade, servia suco no copo dela e Marta ria como se estivesse diante de uma cena encantadora. Cada gesto era calculado para me ferir, para me colocar na posição da estranha que ocupava uma cadeira que já não lhe pertencia.
Eu mal consegui comer. Engolia os pedaços de pão como se fossem pedras descendo pela garganta. Pouco depois, Marta se levantou, batendo palmas de leve. Vamos nos arrumar. Não quero perder a melhor hora do dia. A luz da manhã deixa a represa ainda mais bonita. Renato confirmou com a cabeça e Lia ajeitou o cabelo com um ar de expectativa. Subi para o quarto e fechei a porta. Meu corpo tremia inteiro e por alguns minutos sentei na beira da cama, respirando fundo, tentando não desabar. Peguei meu gravador e confirmei se estava funcionando, escondi dentro da bolsa junto com o celular e murmurei para mim mesma: vai ser hoje, eu vou ter o que eu preciso. Saímos pouco depois. O carro percorreu uma estrada de terra estreita, ladeada por árvores densas que formavam túneis de sombra. O barulho dos galhos arranhando a lataria misturava-se ao motor e cada solavanco parecia chacoalhar meu estômago já embrulhado. Marta falava animada, descrevendo como o lugar era especial, como muitos casais saíam de lá transformados e cada palavra dela era um deboche cruel. Renato mantinha o foco na estrada, mas vez ou outra lançava um sorriso para Lia, que estava sentada ao lado dele. E eu, no banco de trás, me sentia esmagada pela cena. Depois de 20 minutos, chegamos à represa. O lugar realmente era bonito. A água refletia o céu azul, cercada de pedras e árvores altas. O som suave da água correndo misturava-se ao canto dos pássaros. Mas, para mim, aquele cenário idílico era apenas o palco do meu sacrifício. Descemos do carro e o vento trouxe um arrepio que percorreu minha espinha. Marta respirou fundo, como se absorvesse a vitória. Não é lindo, Luana? Um lugar perfeito para repensar decisões. Eu encarei ela por um instante e respondi: sim, perfeito. Por dentro eu queria gritar, mas sabia que precisava esperar. Renato tirou algumas coisas do porta-malas, uma toalha de piquenique, uma garrafa de vinho, e Lia o ajudava como se fossem um casal oficial em plena lua de mel. Marta observava com orgulho, os olhos brilhando, e eu estava ali, forçada a assistir a encenação mais cruel da minha vida. Foi então que Marta resolveu ser explícita. Ela se virou para mim, os olhos fixos, e disse: sabe, Luana, eu sempre disse que algumas pessoas não nasceram para certos papéis. Você tentou, mas o Renato precisa de alguém que esteja à altura dele. E eu acho que agora tá claro quem é essa pessoa. Ela olhou para Lia, que sorriu satisfeita, e Renato não disse nada, apenas bebeu mais um gole de vinho. Meu corpo inteiro tremeu, minhas mãos suavam e eu tive que morder o lábio para não deixar um soluço escapar. Por alguns minutos fiquei em silêncio, apenas observando. Gravei tudo, cada palavra, cada riso, cada provocação. E ali, naquela represa, percebi que o plano deles era me quebrar de dentro para fora, me fazer perder a razão, talvez até me levar ao desespero. Mas, em vez disso, algo dentro de mim endureceu. Eu olhei para a água calma, para o reflexo distorcido das árvores e pensei: se é aqui que eles querem me destruir, é daqui que eu vou renascer. O passeio seguiu com pequenas conversas, todas carregadas de ironia. Lia falava sobre viagens que queria fazer com Renato, sobre planos de futuro, como se eu não estivesse presente. E Marta a incentivava, lançando olhares de aprovação. Eu permanecia quieta, respondendo com monossílabos quando necessário, e por dentro anotava cada detalhe na memória. Quando finalmente voltamos para a chácara, o sol já estava alto e eu sentia meu corpo exausto, mas minha mente estava mais firme do que nunca. Eu sabia que o fim daquele dia seria decisivo e que, de alguma forma, seria eu a dar o golpe final. Quando voltamos da represa, o sol já estava alto, queimando forte sobre a estrada de terra e fazendo o ar dentro do carro ficar pesado, quase sufocante. Eu observava pela janela a poeira subindo em nuvens finas e me perguntava quantas vezes ainda teria que fingir normalidade antes de poder soltar toda a verdade que eu carregava no peito. Minhas mãos estavam úmidas, grudando na bolsa onde o gravador permanecia ligado, escondido entre pequenos objetos, captando cada palavra, cada riso cruel. Marta falava animada, como se fosse guia de turismo. Vocês não acham que foi perfeito? Aquele lugar tem uma energia única. Eu sabia que seria marcante para todos nós. Renato sorriu para Lia no banco da frente e disse: foi incrível, mãe. Acho que nunca me senti tão livre. Lia riu baixinho, ajeitou o cabelo e completou: às vezes a vida precisa de uma sacudida para a gente perceber quem realmente faz sentido. Eu, no banco de trás, senti meu
meu coração martelar contra as costelas, mas mantive o rosto neutro, olhando para fora como se admirasse a paisagem, enquanto por dentro lutava contra a vontade de gritar. De volta à chácara, Marta foi até a cozinha preparar uma mesa farta. O cheiro de pão recém-aquecido, queijo derretendo e vinho aberto se espalhou pela casa, mas para mim aquele aroma parecia azedo, pesado, como se impregnasse nas paredes junto com as mentiras. Renato abriu a varanda, colocou uma música suave no celular e Lia começou a rir alto, livre, andando pela casa como se fosse a esposa legítima. Eu segui para o quarto, fechei a porta por alguns minutos e me sentei no chão, respirando fundo, tentando controlar o tremor das pernas. Olhei para o espelho e quase não reconheci a mulher que via refletida. Os olhos vermelhos, os lábios tensos, os ombros encolhidos como quem carrega o peso do mundo. Mas ao mesmo tempo, dentro daquele reflexo, algo novo surgia. Uma centelha de resistência, uma força que eu nunca tinha sentido antes. Pouco depois, Marta bateu na porta com força, não esperando resposta, e entrou já sorrindo. Luana, venha querida, não se isole. Hoje é um dia especial, precisamos brindar juntos. Respirei fundo, levantei devagar e respondi. Claro, Marta, não perderia por nada. Desci com ela e ao chegar na varanda vi Lia sentada no colo de Renato, a cena mais descarada que poderiam me oferecer. E Marta servindo vinho como se fosse uma celebração de noivado. O som dos pássaros ao longe se misturava às gargalhadas e por um instante achei que o mundo inteiro tivesse conspirado para me humilhar. Mas em vez de explodir, sentei-me à mesa, sorri de leve e aceitei a taça que me ofereceram. Um brinde à liberdade, disse Marta, erguendo a taça, e Renato e Lia repetiram em uníssono. A liberdade! Eu apenas encostei o copo nos lábios, mas não bebi. O líquido vermelho refletia a luz do sol e parecia sangue, e naquele instante eu soube que aquele brinde não era o fim para mim, mas para eles. Lia olhou para mim com um sorriso triunfante e disse: "Você parece tão calma, Luana. Eu esperava que fosse reagir mais." A voz dela soava como desafio, como se quisesse ver meu coração despedaçado ali mesmo. Respirei fundo, segurei a raiva e respondi: "Às vezes, o silêncio é a maior reação." Ela arqueou a sobrancelha, confusa, e rapidamente mudou de assunto, talvez percebendo que havia algo por trás da minha calma. A tarde se arrastou num clima quase teatral. Eles riam, brindavam, cochichavam, e eu permaneci ali, observando cada detalhe, registrando em silêncio como uma espectadora de uma peça grotesca. O vento balançava as cortinas, espalhando o cheiro doce do vinho misturado ao perfume enjoativo de Marta, e eu pensava em como aquele cenário estava sendo desenhado para se voltar contra eles. Em determinado momento, Renato se levantou, estendeu a mão para Lia e disse: "Vem, quero te mostrar o quarto de cima. Tem uma vista incrível para o lago." Meu corpo gelou, mas eu permaneci imóvel, apenas apertando o gravador escondido na bolsa, garantindo que nada se perdesse. Marta cruzou os braços, me lançou um olhar de superioridade e comentou: "Não se preocupe, Luana. Algumas coisas você precisa ver para entender." Eles subiram, rindo, e o silêncio que ficou foi cortado só pelo som dos meus batimentos acelerados. Marta se sentou à minha frente, apoiou o queixo nas mãos e me observou como quem aprecia uma obra de arte prestes a ser finalizada. "Sabe, querida, eu sempre quis o melhor para o Renato, e o melhor nunca foi você. Eu avisei desde o início, mas você insistiu. Agora finalmente tá tudo claro. Você vai se dar conta de que não há mais espaço para você na vida dele." Eu a encarei firme e pela primeira vez senti que não precisava temê-la. Respondi baixa, quase um sussurro: "Talvez não seja eu quem esteja prestes a perder tudo." Ela arregalou os olhos por um instante, surpresa com a firmeza da minha voz, mas rapidamente retomou a postura confiante. "Você não tem ideia de quem tá enfrentando, Luana." Minutos depois, houve passos rápidos no andar de cima, gargalhadas abafadas e o estalo de uma porta se fechando. Meu estômago se revirou e eu senti o gosto amargo subir pela garganta. Fechei os olhos por alguns segundos e imaginei minha mãe, sua voz me dizendo: "Não deixe que roubem a sua paz." E então percebi que a paz que eu procurava não viria do silêncio, mas da verdade. Abri os olhos, olhei para Marta e disse: "Obrigada, sogra. Você me deu tudo o que eu precisava." Ela franziu a testa, confusa, e nesse momento Renato e Lia desceram as escadas, ainda ajeitando as roupas, os rostos iluminados por um brilho de prazer e vitória. Então,
O ambiente pareceu parar, como se o tempo tivesse se arrastado. Eles vinham confiantes, acreditando que tinham me esmagado, que tinham finalmente conseguido me destruir, mas dentro de mim algo mudara. Eu já não era a mesma mulher que entrou naquela chácara. Eu era alguém pronta para lutar com as armas que eles mesmos tinham colocado em minhas mãos. Quando Renato e Lia desceram as escadas ajeitando as roupas e com aquele ar triunfante, eu senti que todos os sons do mundo ficaram abafados. Só ouvia meu coração martelando, a respiração curta, o sangue correndo quente nas veias. Marta bateu palmas discretas e disse quase num sussurro de vitória: "Pronto, agora não restam dúvidas, Luana. É hora de você aceitar que perdeu." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de expectativa. Eles esperavam minha explosão, meu choro, minha súplica, mas em vez disso, eu respirei fundo, peguei a bolsa devagar, tirei o gravador e coloquei sobre a mesa. O clique seco ecoou na varanda como uma sentença. Liguei o aparelho e, de repente, a sala foi tomada pelas vozes deles. Risadas, planos, confissões. A voz de Marta soou nítida. Na chácara não tem como ela fugir. Ela vai ver com os próprios olhos. A voz de Renato veio logo depois. A Lia me faz sentir vivo. Mãe, ela nunca vai ser páreo para isso. A expressão de cada um se transformou em segundos. Lia empalideceu, as mãos tremeram. Renato arregalou os olhos e tentou avançar para desligar o aparelho, mas eu o segurei com firmeza de quem já não tem nada a perder. Não toque nisso, Renato. É a prova de tudo. Marta tentou recuperar o controle. Você não sabe o que está fazendo, querida. Isso não significa nada. Só conversas de momento. Eu encarei firme, o coração acelerado, mas a voz firme como nunca antes. Significa sim, Marta. Significa que vocês planejaram me destruir, que você não só sabia, como incentivou a traição do seu próprio filho. Eu ouvi tudo, e agora todos vão ouvir também. O silêncio que veio depois foi quebrado apenas pelo barulho do vento batendo as cortinas. Renato começou a gaguejar. Luana, eu posso explicar, não é o que parece. E eu ri, um riso curto, sem alegria. É exatamente o que parece. Eu só demorei a aceitar. Marta se levantou, os olhos faiscando, e tentou se aproximar de mim. Mas eu dei um passo atrás e acrescentei: "Não toque em mim. Você perdeu." Lia, nervosa, pegou a bolsa e disse: "Eu não tenho nada a ver com isso, eu não sabia que seria desse jeito." E Marta gritou: "Cale a boca, Lia!" Mas já era tarde. O teatro tinha desmoronado. Cada um se revelava com medo, insegurança, desespero. Eu olhei para Renato e, pela primeira vez, senti pena em vez de dor. Você se deixou manipular. Trocou a mulher que sempre esteve ao seu lado pela própria mãe e por uma amante que nunca vai te respeitar. Você não é o homem que eu pensei que fosse. Peguei minhas coisas, caminhei até a porta e, antes de sair, me virei para todos. Vocês queriam que eu visse com os meus olhos. E eu vi. Agora são vocês que vão ver. Vão ver como é viver com a vergonha de serem desmascarados. Saí da chácara com as pernas bambas, mas cada passo era mais firme que o anterior. Do lado de fora, o ar fresco bateu no meu rosto e, pela primeira vez em meses, senti algo parecido com liberdade. Liguei para minha mãe ainda tremendo, a voz embargada: "Mãe, acabou. Eu vou voltar para casa." E do outro lado da linha ela respondeu com lágrimas na voz: "Eu sabia que você ia encontrar força dentro de você, filha." Dias depois, já de volta à cidade, entreguei as gravações ao meu advogado. Ele me olhou com seriedade e disse: "Isso é mais do que suficiente para um divórcio vantajoso, Luana. Você não vai sair de mãos abanando." O processo começou e, pouco a pouco, a vida deles desmoronou. Renato perdeu o emprego depois que a história se espalhou. Lia sumiu, deixando-o sozinho. E Marta foi abandonada até pelo próprio marido, Cláudio, que, ao saber de tudo, pediu o divórcio e saiu de casa sem olhar para trás. Aquele império de arrogância ruiu como um castelo de cartas. Quanto a mim, foi um processo longo de reconstrução. Houve dias em que chorei até dormir, noites em que revivi cada cena como se ainda tivesse na chácara. Mas também houve manhãs em que me vi sorrindo de novo, ao tomar café na minha própria cozinha, livre dos olhares venenosos de Marta e dos sussurros de Renato. Descobri que a liberdade não vem quando a gente ganha algo, mas quando finalmente se livra do que nos arranca a paz. Hoje, eu conto essa história aqui, não com vergonha, mas com orgulho, porque sobrevivi, porque não me deixei quebrar, porque mesmo cercada de traição e crueldade, eu encontrei forças para me reerguer. E é por isso que o nome desse canal é
Depois do Divórcio. Aqui a gente fala da dor, mas também da superação, da reconstrução, da vida que começa de novo. Se você acompanhou até aqui, me diz nos comentários o que você teria feito no meu lugar. Teria enfrentado Marta naquele instante ou teria esperado pelas provas como eu fiz? Quero muito saber a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal para ouvir mais histórias reais de mulheres e homens que, assim como eu, descobriram que o fim de um casamento não é o fim da vida, mas o começo de uma nova versão de nós mesmos. Eu sou a Luana e essa foi a minha história. Obrigada por ouvir. Depois do divórcio, eu finalmente renasci.